Nossa Vida Melhor está de volta e a gente tem agora o privilégio e a honra de conversar com um cirurgião plástico maravilhoso, de tirar todas as nossas dúvidas, né? Afinal de contas, a nossa beleza externa é importante também. E quando a gente está bem com o nosso corpo, com o nosso rosto, até o nosso humor fica melhor, não é? A autoestima lá em cima. Então, segundo a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva, as cirurgias plásticas continuam sendo um dos procedimentos mais procurados em todo o planeta. E acredite ou não, as selfies, aquelas que a gente faz e posta, elas têm colaborado com esse aumento, mostrando que o brasileiro é bastante vaidoso. Então hoje, para te ajudar a entender mais sobre os principais procedimentos e ainda sabermos como é feita também, já que estamos no Outubro Rosa, a reconstrução da mama ou daquela arrumadinha no corpo, prestes já com a chegada do verão, a gente recebe o Dr. Paulo Matsudo, que é cirurgião plástico, pioneiro mundial no uso do Botox para rejuvenescimento facial. É o procedimento mais realizado no mundo. Imagina que o pioneiro é brasileiro, nosso amigo, olha que honra. Ele é sócio, fundador e diretor científico da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, o único ganhador do prêmio Ivo Pitangui em concurso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Uau, que honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. E sabia que ele foi o médico que fez meu nariz? Eu falo isso porque não tem problema nenhum de falar isso. Eu não gostava, ele era bonitinho, mas era feio. Aí eu dei uma arrumadinha, ele deu uma consertadinha e ficou tão lindo. Muito obrigado. Isso já faz o quê? Uns 25 anos, uns 20 anos, eu acho, uns 23 anos. A tua qualidade de vida, com certeza, é outra melhorou? Coisa, né? A gente se gostando mesmo, estando mais segura, a gente fica melhor. Esse é o objetivo da cirurgia plástica e contempla essa tua introdução. Cirurgia plástica é o procedimento mais realizado hoje no mundo em função da qualidade de vida que reporta aos seus pacientes. Então, temos o prazer e a honra de estarmos aqui numa época onde tradição e inovação fazem parte do cardápio científico, né? Por exemplo, e de todo dia, né, Cláudia? As cirurgias anteriormente, elas tinham a tradição de ficarem ocultas, as pacientes não falavam. Hoje não, pacientes bem resolvidas divulgam, falam, né, e explicam os benefícios. Sim, eu acho o principal benefício é realmente a gente ficar mais segura, né? E só quando a gente faz um procedimento que a gente percebe o quanto a gente era limitada. Você sabe que depois que eu fiz a correção no meu nariz, a minha rinoplastia, eu percebi que eu tinha dificuldade de ficar de perfil. Eu achava que alguém estava olhando e já estava falando, e já estava apontando o dedo, né? Hoje em dia eu não tenho nenhum problema com isso, até porque ele ficou muito bonito. Agora eu estava pensando, você falou de evolução, de tecnologia. Mudou de lá para cá? Eu fiz a minha faz uns 20 anos. Mudou. Mudou tudo porque mudou a percepção. Você mesmo na sua introdução foi muito feliz quando você falou, olha, hoje o pessoal usa selfie. Isso é inovação. A tradição qual que era? Olhar no espelho. Mas, na verdade, quando você se vê na sua imagem, você faz uma reflexão mais profunda de você mesmo. Então, essa é a tradição. A inovação, a cirurgia plástica com seus métodos, tanto evoluiu na área da anestesia como na praticidade. Então, hoje, a inovação que nós também fizemos na época, você deve lembrar, não usávamos já naquela época os tampões, que são horrorosos, horríveis. E o gesso também foi abolido, hoje a gente usa Eu não usei gesso também. Não usou. Não. Já naquela época era uma inovação no que era a tradição colocar o gesso, né? Então, esses benefícios não só incentivam ao paciente a busca, como melhora os seus resultados, né? Porque a paciente fica mais tranquila. Né? Perfeito. Bom, para esse tipo de correção, então, existe aí toda essa possibilidade de fazer as cirurgias e com essa evolução que é maravilhosa. Agora, eu tenho umas telespectadoras muito preocupadas com o envelhecimento, né? Besteira, viu? Porque vocês estão cada vez mais lindas. Eu não estou vendo aqui, mas eu sei porque eu vejo nas minhas redes sociais. Vocês estão ótimas. Mas existem hoje muitos recursos para que a gente envelheça bem, se gostando, né? Se entendendo. Existe o retardamento do envelhecimento. Então, não é só a cirurgia plástica. É um conjunto. A boa alimentação, a boa hidratação. Não adianta você passar um creme para hidratar a pele se você esqueceu de tomar água. Ou se você usou aquele creme para hidratar a pele e tomou um banho super quente. Então, é um conjunto que vai ajudar. E o cirurgião plástico está ali na sua essência, colocando em equilíbrio
aquela face que o tempo levou ou passou, ou, como você disse, pré-verão, procurando melhorar o corpo. Então, a harmonia corporal faz parte, sobretudo do brasileiro, que estamos num país tropical, onde a exposição corporal é maior, né, em função do nosso litoral todo, e também porque as mulheres já assumiram um posto de comando. Não só é o teu caso, Cláudia, como de várias prováveis telespectadoras, que não dependem mais do marido, que o marido antigamente oprimia. Não vai fazer plástica. Hoje elas determinam, eu vou fazer em determinado momento, ou após a gravidez, para corrigir. E normalmente os maridos apoiam, né? Graças a Deus, né? Hoje, porque se não for assim, o casamento vai mal. E o casamento indo mal, ela também não vai se gostar. É importante se amar. E o corpo não é só o nariz que fica o ponto de referência. Cada um tem o seu ponto de referência. Pode ser uma simples pinta, como pode ser um glúteo caído, uma mama que precisa de um reparo, ou que ao nascer a mama não desenvolveu, ou que ao nascer a mama desenvolveu demasiadamente. Então a cirurgia plástica está para colocar o corpo em equilíbrio e em harmonia. Perfeito. Você falou de glúteo caído. Existe cirurgia que faz o bumbum ficar em pé? Existe a cirurgia que faz o bumbum ficar em pé através da inclusão da prótese, e existe em alguns casos onde o glúteo ficou muito caído ou pacientes que se submeteram a cirurgias bariátricas onde tudo cai. Então tem que haver uma composição cirúrgica, não só da inclusão da prótese de silicone glúteo, como a retirada do excesso de pele. Ah, porque fica muita pele, né? Muita a pessoa pele. acaba ficando murchinha, né? Quer dizer, esvaziou, porque tinha bastante massa gorda ali, perdeu, e aí ficou murchinha. Daí dá para cortar a pele e ajeitar tudo bonitinho de novo. Olha que maravilha. É bom que existam profissionais assim, né? E um cirurgião plástico, ele precisa ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas eu percebo que, como eu te acompanho nas redes sociais, você não para de estudar, né? E é assim com todos. Eu acho que faz parte daqueles que amam a sua profissão. Então, retribua, você também não para de trabalhar. Eu acho que a profissão do médico que não se atualiza, ele vai simplesmente não existir. A medicina, ela é uma ciência progressiva, onde a inovação faz parte de todos os dias, e é uma ciência onde existem os meios próprios de divulgação, que não é na banca de jornal. Então, aquele profissional que estuda, que está tentando se atualizar, ele faz parte de uma grande maioria. Agora, aqueles que pensam fora da caixinha e podem contribuir com novas técnicas, esses, sem dúvida alguma, são referências nos congressos, né, ou entre seus próprios pares. E a gente está de frente de um deles. Bom, tem várias perguntas aqui. Já? A Antônia, lá do Acre, ela fala assim: Cláudia, boa tarde, doutor. Gostaria que o senhor explicasse que tipo de prejuízo para a saúde causa a necrose nas mamas após uma cirurgia de diminuição das mamas? Bom, é uma cirurgia que, ela, como qualquer cirurgia, tem os riscos inerentes à própria cirurgia. Agora tem que ser sempre perguntado, como você disse, Cláudia, que tipo de profissional fez isto, né? E esse tipo de situação precisa ser tratada sim. E o que é uma necrose? Necrose é quando a pele morre. E aí o que acontece? Fica tudo escuro? Pode ficar não só escuro, como o mamilo perder sua função, aí tem que fazer uma enxertia de pele, normalmente pega dos órgãos internos femininos, para reconstruir a areola. Quando a gente pensa em necrose, a gente pensa num tecido escurecido, uma ferida aberta, uma ferida aberta e um tecido morto. É isso? Isso acontece? Pode acontecer quando o profissional é inabilitado ou por alguma razão também essa paciente cometeu algum erro em não respeitar as orientações do colega. Porque existe um pós-cirúrgico que precisa ser levado à risca, né? Existe também o pré-cirúrgico, onde os exames de laboratório têm que saber se o paciente está devidamente apto a submeter a uma cirurgia. Cirurgia plástica não é brincadeira, tem que ter o devido respeito e o acompanhamento
em cima do clínico, o cirurgião plástico e o anestesista. Ok. Próxima pergunta. A nossa telespectadora pede para não falar o nome dela. Ela diz: fiz um botox Botulift. Tive alergia, saíram umas espinhas. Eu fui na dermatologista e ela passou Clindoxil, mas ainda tem algumas manchinhas. Será que vão sair? Isso ela tem que procurar a dermatologista dela. Eu não estou vendo o caso. Não é comum acontecer essa situação. E provavelmente ela deve ter desenvolvido uma alergia com a própria medicação que faz parte deste produto. Existe uma gama enorme de toxinas sendo comercializadas, umas com um maior número de estudos científicos, outras não. É claro que sempre a gente procura usar, dentro pelo menos das nossas clínicas, a de maior produção científica em estudos baseados em evidência. Que seria a pioneira de todos? Que no caso é a pioneira. É o Botox. E no caso é o Botox. Ok. A pergunta agora é da Rosane, ela é de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ela gostaria de saber se é complicado fazer plástica no braço para reduzi-lo. Ela diz que tem uma circunferência muito grande e o braço é flácido. Perfeito. Então a situação de flacidez já indica uma cirurgia. Se fossem as duas situações, o braço gordinho e flácido, o famoso tchau do Batman, né, que é conhecido pelas moças. Tchau do Batman é porque dá tchau e balança tchau pro outro? Então, essa situação é possível, claro, possível de correção. É uma incisão que vai por dentro do braço, num formato de um S itálico. Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Pitangui, o saudoso professor, que se aplica muito bem nesses casos de flacidez do braço. Então, só para entender, corta aqui, é isso? Corta aí. Corta aqui, vai até aqui? Isso, até um pouquinho mais, até o cantinho. E ali. faz um S? É um S itálico. Um S... Tá? É um S mais sutil, esticadinho. Mais esticadinho. Isso. Tá joia. A Jo, ela é de Teresina. Gente, eu fico tão encantada de ver que assim, é uma no Acre, uma no Sul, uma em Teresina. Vocês são demais. Muito obrigada pela audiência. Brasil todo, esse Brasil grande aí que eu amo tanto, né? Fico feliz que vocês gostam do programa também. A Jo, de Teresina, ela fala: amo este programa. Obrigada, Jo. Ela diz: tenho 64 anos. Com essa idade, eu posso fazer preenchimento na minha testa? As linhas de expressão fazem com que eu fique mais envelhecida. Sem dúvida nenhuma, ela pode fazer associação não só da toxina botulínica, em primeiro lugar, para a minimização das rugas dinâmicas. É isso que é importante a gente frisar, né, Cláudia? Botox, toxina botulínica, é para ruga dinâmica. Ou seja, aquela que a gente franze assim, ó, tá vendo aqui? Exatamente. Agora, essa que não franze, por exemplo, que está marcada. Isso. Que não... Se espera, após a aplicação, algum tempo, para fazer uma análise desse sulco, e aí sim pode-se utilizar um preenchedor que é o ácido hialurônico, que é o correto. Perfeito. Respondeu, né, Ju? Bora fazer, tem que se cuidar e tem que se amar. Deixa eu continuar aqui, olha. Essa não se identifica, ela gostaria de saber se a gordura abdominal, o famoso pneu, só é eliminado com cirurgia. Sim, o famoso pneu é só eliminado com cirurgia. É claro que cada caso é um caso, não sei o caso dela, porque, sabe, o meu pequeno pode ser o grande dela, o grande e pequeno, precisamos ver, mas se o pneu que ela está se referindo é a porção entre o abdômen e a região inferior do abdômen, aí é só cirurgicamente que pode ser removido. Tá, joia. E aí seria o quê? Uma lipo? Não. Cirurgia. É cirurgia mesmo? A ressecção, uma abdominoplastia. Abdominoplastia com a ressecção do excesso de pele e gordura nessa região, com tratamento dos músculos reto-abdominais. E tem que tirar o umbigo nesse caso? Nesse caso tem que tirar o umbigo. A cicatriz hoje fica imperceptível. É uma técnica até que a doutora Pamela, minha filha, desenvolveu. Ela que me ensinou, você vê como que são máximo, as coisas, né? Eu não usava. E ela usa e eu acabei adotando. Nas nossas abdominoplastias, onde a cicatriz fica interna. Já existe, doutor, uma abdominoplastia que faça a barriga ficar mais bonitinha, mais tanquinho, assim? Porque o que eu reparo nas mulheres que já fizeram é que ela às vezes fica chapada, mas ela perde aquela forma que a gente gosta de ter, que é aquela curvinha, aquela profundidadezinha lateral. Cláudia, você é uma esteta e observou bem. Nós, na nossa clínica, só fazemos de forma que não fica essa coisa... O chapado. Esse chapado, entre aspas, não existe, né? Chapado é uma barriga do sapo, que é um batráquio. O humano tem isto. Então, basta que nós reportemos
a cultura que a história da arte nos passa para você rever os quadros e as esculturas onde o abdômen tem um pequeno elevado e aquela... É uma entranha lateral aqui bonita, né? Exatamente, que deixa bonito. É. Né? Então isso já é feito. É feito no mesmo ato cirúrgico. Olha que joia. Isso é a pele, a gordura ou a musculatura que é trabalhada? Os três. Os três, tudo junto? Os três, no mesmo momento. Gente, fascinante, né? Eu acho que fazer cirurgia plástica, você poder modelar, você poder deixar um corpo lindo, desenhado como uma obra de arte, deve ser sensacional. É ciência e arte, cirurgia plástica. Que maravilha. Então, eu volto aqui para a gente continuar nosso assunto. Perfeito. Tem mais perguntas e a gente continua respondendo as nossas telespectadoras. Vou continuar com o Dr. Paulo Matsudo. Tem muitas perguntas e eu também quero aprender, né? Eu gosto de aprender sempre. Digo que a gente só para de aprender quando a gente para de viver. É verdade. Como eu gosto de viver, eu quero mais aprender, né? Então vamos lá. Tem as meninas que já mandaram aqui e eu já vou continuar para ajudar todo mundo que está em casa. Então a próxima pergunta é sobre cirurgia do nariz. Ela diz: boa tarde, eu vou fazer plástica no nariz e cirurgia do septo ao mesmo tempo. E vou fazer na medicina em Uberlândia, de graça. A minha mãe está com receio, pois ela acha que eu vou ser cobaia de estudantes. E também ela tem medo de dar uma infecção, coisa assim. Por favor, explica para ela que não é tão arriscado essa cirurgia. Minha mãe se chama Joana. Muito bem. Joana, a sua filha deve ter procurado um serviço credenciado de cirurgia plástica, como existem vários serviços em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul. E esse serviço sempre tem um professor titular por trás dos seus residentes. É claro que esse compartilhamento do ensino médico se faz dessa forma. E é uma forma, sim, segura. Nós também aprendemos desta forma. É uma tradição, né, que se passa. O compartilhamento de conhecimentos faz a pessoa divulgar o seu saber. Então, fique tranquila que a sua filha com certeza vai ser muito bem operada e assistida não só pelos residentes que vão conduzir, como o chefe do serviço, que é o responsável científico e civilmente pelo próprio resultado. Infecção hospitalar, que é a outra dúvida da Joana, é uma realidade, né? Mas claro que se sua filha tem boa saúde, tudo vai ocorrer bem. Sorte e felicidades com o novo nariz. É isso aí. Deus abençoe lá. Vamos lá. Mariana Passarelli, ela é de Santos, aqui em São Paulo. Ela diz: sempre tive as mamas grandes e hoje, depois de 2 gestações, o tamanho me incomoda. Não só pela estética, mas pelo tamanho. Eu tenho dores também na coluna e nos ombros. É possível fazer cirurgia de redução mamária sem colocar prótese de silicone? Como é a recuperação? Sim, é possível sim fazer essa cirurgia, que é a mamoplastia redutora. É uma técnica na qual o professor Pitangui também desenvolveu e divulgou no mundo todo. Existem outras técnicas que não há necessidade da utilização da prótese. Porém, muitas vezes é recomendado o uso da prótese para que a porção superior, ou seja, o colo da mama, tenha um realce e se mantenha por mais tempo num formato melhor. Então, pode ser feito sem. A gente tem imagens da redução de mamas, era até legal colocar para que todo mundo em casa entenda direitinho. Pode colocar essa imagem aí para a turma acompanhar? É feito um corte abaixo do seio. Isso, é um T invertido, como vocês podem ver, e ela pode ser realizada sem o auxílio da prótese para elevar o polo superior da mama, que é o colo. Aí está mostrando a redução propriamente, comparando o lado não operado com o lado onde está sendo operado. Essa marca cinza é a região onde vai ser ressecada a mama e a areola vai ser reposicionada naquele novo local, como vocês veem aí. E aí vai ocorrer a sutura e o fechamento, né? E ali já demonstrando onde ficarão as marcas. Essas marcas no início são visíveis, com o passar do tempo elas vão minimizando e claro que pode ocorrer sim o resultado de uma cicatriz de má qualidade que depois pode ser trabalhada sozinha com a ressecção da mesma.
Ok, como é que é a recuperação de uma cirurgia como essa? A cirurgia, em média, se o paciente for obediente, porque hoje nós temos esse critério, né? Se é obediente ou não. Se é obediente, com 14 dias ela já está retornando ao seu trabalho e com 21 dias já está sem nenhum ponto. Olha que ótimo. Mais perguntas. Aqui a nossa telespectadora diz: fiz uma cirurgia de mamoplastia e fiquei com muita fibrose. Existe algum medicamento ou procedimento para amenizar? Existe. É só ela retornar ao seu cirurgião e procurar, né, saber o que pode ser feito, que ele vai orientá-la com certeza. Ok. A gente está no mês de outubro, que é quando comemora-se o Outubro Rosa, que na verdade é uma campanha para lembrar e conscientizar todas as mulheres da importância de fazer os exames preventivos, né? Isso é um assunto sério e delicado, a gente vai tratar sobre esse assunto aqui com profundidade, com um oncologista, com mulheres que passaram por tudo isso, para que elas compartilhem também histórias. Mas a gente já tem uma pergunta aqui e o Dr. Paulo vai responder pra gente. A Odete diz: adoro o seu programa. Eu fiz uma cirurgia no ano passado, tive câncer de mama e tive que retirar a mama toda. A minha dúvida é se eu corro o risco de ter rejeição se eu fizer agora a reconstrução. Obrigada. Beijos para toda a equipe. Obrigada, Odete. Muito bem. É um assunto vasto. A Cláudia vai trazer outros colegas para abordar. Eu só gostaria de lembrar que entre 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. E esse câncer de mama, ele pode ser de vários tipos de câncer e vão ter tratamentos diferenciados. Hoje, o que nós temos de melhor para detectar o câncer de mama, Cláudia, não é o exame, a mamografia, e sim é o exame digital, é o toque. O toque é fundamental. O Outubro Rosa vem para contemplar e marcar um mês, mas deveriam ser todos os meses, janeiro rosa, fevereiro rosa, e essa palpação, a autopalpação que a mulher faz nas suas mamas deve ocorrer não só de pé, como deitada, indo até a axila e recorrendo e vendo se tem algum nódulo ou caroço. No espelho também é importante para ver se a pele da região houve modificações ou depressões. E a reconstrução da mama, que ela deve submeter, com certeza não vai ter a rejeição, porque essas próteses evoluíram muito. E as estatísticas científicas ocorre uma rejeição em cada 100 mil. Os profissionais envolvidos nas reconstruções, onde é utilizada a prótese, eles estão habituados a isto. Então, a evolução máxima da prótese é esta daqui. Esta prótese tem nanotecnologia embarcada, tem chip para identificação futura desta prótese, onde o médico e a paciente vão ficar muito mais seguros. Perfeito. Então, essa evolução, ela continua ocorrendo e o exemplo está aqui. Muito bem, vamos continuar então. Tudo de bom para você, viu, Odete? Obrigada pelo carinho. O Bruno, ele tem 29 anos, ele é de Parnaíba, no Piauí. E ele quer saber o seguinte: pretendo fazer uma rinoplastia. Gostaria de saber se a escolha de como é que eu quero que fique o meu nariz é mais por parte do médico ou do paciente? A escolha deve ser realizada durante a consulta. A consulta é 90% do momento do resultado cirúrgico. Existe esse falso conceito de se resolver ou fazer aquilo que o paciente quer ou até que nós gostaríamos de oferecer. Mas as pacientes têm que entender que existem limitações fisiológicas para se fazer, o que fazer dependendo do nariz. Não dá para eu, por exemplo, olhar o nariz da Gisele e falar: eu quero igual dela. Não, mesmo porque o rosto é uma entidade como uma impressão digital. Você perderia a sua beleza, com certeza, e também se a Gisele pegasse o seu nariz, que está muito bonito, e colocasse no rosto dela. O que nós fazemos, o cirurgião plástico deve conduzir, é a conversa durante o ato cirúrgico e expor as limitações do caso que lhe foi apresentado. Senão, nós vamos incorrer naquele risco da insatisfação pessoal, onde chega-se ao extremo do caso Michael Jackson. Nós estamos citando nomes aqui porque é bem claro que aquele nariz não era o ideal para ele, em função dele querer... E é unânime, né, essa opinião, não tenho o que falar. Existem os nacionais também, mas a gente se limita aos internacionais, né, que ficaram famosos.
Ok, próxima pergunta da Sônia de Carnaíba, no Pernambuco, também sobre rinoplastia. Ela gostaria de saber com quanto tempo, depois de operar, ela pode voltar a trabalhar, depois de fazer uma rinoplastia. Bom, posso trabalhar? Na verdade, a gente pede para o paciente ficar de 7 a 14 dias. E nós temos aqui ao vivo... Conheço uma moça que voltou para a televisão com 5 dias. Então, depende da satisfação, porque o paciente muitas vezes sente tão bem e retorna. Agora, depende de saber o tipo de trabalho que você executa, em que área que você executa, se é uma área externa que você vai tomar sol, não pode de jeito nenhum. Né? Outra coisa, deve se manter o mais quieto possível. Quietinha possível, né? E não a Cláudia como fazia propaganda, como ela vai da obediência do paciente também, né, doutor? Também. Porque pediu, o doutor até pede, mas aí a pessoa fala, tô ótima, tá tudo bem, bora trabalhar. Exato. Né? Então é importante você operar, seguir a orientação médica e seguir o ritmo para recuperação. Mas normalmente a pessoa fica roxinha, assim, por uma semaninha, né? Normalmente fica. Ela fica com as equimoses, esse roxinho, que vai, é uma intercorrência própria dessa cirurgia e não é interessante que ela tome sol, senão vai manchar ainda mais. Agora vamos lá, continuando aqui, vamos para Blumenau, Santa Catarina, e agora a gente fala de cirurgia no braço novamente. A Lourdes, ela quer saber sobre a cicatriz de uma cirurgia plástica no braço. Você disse que seria o S itálico. O S itálico. E aí? Que ele fica escondido na face interna do braço. O Lourdes e demais telespectadores, não existe milagre. Existe um corte. Se existe um corte, vai ter uma cicatriz inerente, é uma troca que você vai fazer de uma forma por uma cicatriz. A cicatriz, bem conduzida, tem uma evolução ótima, que depois de alguns anos ela praticamente desaparece. É isso. Aí, se não desaparecer, se você não gostar, você pode fazer que nem uma cantora e famosa que fez uma tatuagem. Vocês viram a Gretchen? Ela fez uma tatuagem de cada lado aqui. Eu vi, ficou bonita. Ficou. Ficou, ué. Não gostou da cicatriz? Faz a tatuagem, claro. Né? Qual o problema? O importante é que ela seja avisada antes, né? Então, não, porque, gente, é o que o doutor acabou de falar. Vai cortar, vai fazer uma cirurgia, vai ter ali uma lembrança dessa cirurgia, né? Sem dúvida. Então, vamos continuar. A pergunta agora é sobre os olhos. Fiz cirurgia das pálpebras, tenho a síndrome do olho seco. Os oftalmologistas não aconselham essa cirurgia. Por quê? Ela tem 76 anos. Bom, não, ela não fez. Ela quer saber se ela pode fazer cirurgia das pálpebras. Não, ela pode e deve. Aliás, eu recebo muitos casos de oftalmologistas para fazer a cirurgia como se fosse uma limpeza higiênica, porque essa pálpebra aos 76 anos, ela deve estar já atrapalhando a visão dessa telespectadora. A síndrome do olho seco é próprio também pela idade ou algumas doenças que acompanham, doenças clínicas que acompanham determinadas patologias. E com a idade o olho vai ficando seco, dependendo do ambiente que ela trabalha, isso realmente é um transtorno, vai exacerbar o caso do olho seco, nada que um colírio, que é o lágrima, que é uma lágrima natural, que vai ajudá-la. Vai usando. Mas não existe contraindicação, não. Legal, ao contrário, né? Porque às vezes a pálpebra caidinha te prejudica, que você começa a ficar assim sem enxergar. Diminui o campo da visão, mas quando dá aquela levantadinha, se enxerga melhor. É outra coisa, né? Agora, vamos para Vitória, no Espírito Santo, e a pergunta da Lourdes. Ela fala, Cláudia, seu programa é muito informativo para nós. Também tenho pálpebras caídas e bolsa debaixo dos olhos. Preciso fazer a cirurgia. Eu tenho medo porque sou hipertensa. Os hipertensos podem fazer cirurgias plásticas? Claro que pode. Olha aqui, essas patologias todas não o inibem de ter uma vida melhor. Pegando o gancho aqui do programa, né? É só tratar a hipertensão e a cirurgia ser conduzida com esse cuidado durante o procedimento, que não vai haver problema algum. Muito bem. E é claro que vão ser pedidos os exames preparatórios para a cirurgia, né? Sempre. E aí o médico vai ficar de olho aí na tua saúde. Gente, eu sei que tem muitas perguntas, o nosso tempo acabou, mas eu fico muito grata pela sua participação. Eu tenho certeza que vocês gostaram de ouvir o Dr. Paulo Matsudo e ele volta mais vezes. O tempo dele é bem precioso. Eu sei que você tem uma agenda lotada, né? Mas assim que tiver uma brechinha, venha, tá bom? Porque é uma alegria te receber. É um prazer. E aí o Dr. Paulo Matsudo, ele tá num site que é fantástico, tem tanta informação, tem os vídeos explicativos, eu amo entrar lá e ficar fuçando e vendo como é que eles trabalham, que é o www.cirplasticaestética,
plástica-estética.com.br. E aí tem o Face, que é Cirurgia Plástica M Matsudo, ou o Insta, Clínica_Matsudo. Se você quiser ligar para marcar de bater um papo, 011-2276-1846. Porque, na verdade, o que a gente precisa é aproveitar tudo que eles estudaram, né, para o nosso bem-estar, que a gente não precisa ficar convivendo com aquilo que não tá bom, né, doutor? É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer recebê-lo como sempre, tá bom? Volta. Obrigado.